Interessante, ó. É verdade. Então, aqui, ó, com base no que ele falou aqui, ó, porque assim, o Marinho, você expôs aí, eu acho que é dentro dessa pegada que a gente precisa entender, mas veja, quando você fala sobre essa questão da instituição do dízimo, né, enquanto mandamento no Antigo Testamento, e ele é transportado para o Novo Testamento com essa questão aí do viés da graça. Mas o que é dito, para além do que você falou aí, né, que é uma exposição pelos líderes, pelos pastores, enfim, quem está à frente ali, que se considera inclusive sacerdotes, que tem essa questão de um tom mais de ameaça, porque está escrito mesmo em Malaquias, tem lá, devorador, migrador, cortador, enfim. Já que não se aplica, mas um argumento que também é utilizado é, mas o templo atualizado que era no passado, no tempo daí, é as igrejas. E o sacerdócio que era no passado, o sacerdote representa os pastores de hoje. Não é que ele é sacerdote, mas é os pastores de hoje. E a casa tem que ser, o dízimo é para manutenção da minha casa, ou seja, para que haja mantimento, ou seja, para manter a casa. Então, o argumento também vem por essa linha, né? Como é que vocês avaliam essa questão aí? Até porque a base de argumento que os pastores utilizam é essa, né? Como é que vai manter, né? Como é que, entendeu? Como é que não vai dar? Então você tem que dar. Então, enfim. São dois viés. O primeiro viés é que se não for assim, ninguém dá. Se não for coagido, ninguém dá, o que já é um erro. Né? Que se eu vivo numa comunidade cristã, seja a Assembleia de Deus, Batista, seja o que for, seja a placa que for, se eu vivo nessa comunidade, se eu frequento aquele ambiente, por amor a Cristo, eu tenho que contribuir. Entendeu? Independente se tem dízimo, se o dízimo vale ou não vale, eu tenho que contribuir, eu tenho que entender isso. Entendeu? Então por que muitas vezes a pessoa não entende dessa forma? Porque não é ensinado dessa forma, porque é ensinado do jeito errado. Que é a base da coação, de distorcer o texto bíblico, de distorcer as alianças, a graça, a lei, a graça, entendeu? Distorce as coisas, mistura as coisas uma coisa na outra, entendeu? Aí é onde entra o erro dos pastores, porque é ensinado dessa forma há sei lá quantos anos, entendeu? É feito dessa forma há sei lá quantos anos, mas na igreja lá no começo não era ensinado dessa forma, entendeu? Em algum momento se mudou isso, entendeu? Então, se o pastor que sabe que está errado e continua praticando errado, ele está certo? Não está. Ele está ensinando os irmãos errado. Entendeu? Ele deveria estar preocupado em ensinar o correto. O irmão, você tem que contribuir. Entendeu? Porque a gente tem que pagar as contas. Eu como pastor, estou dedicado à igreja. Então, eu tenho que receber um salário. Muitas vezes, mesmo que eu trabalho. Entendeu? Agora, é certo que o que eu não concordo em relação a isso tudo é o pastor querer receber às vezes 10, 20 salários mínimos, né? De uma igreja que muitas vezes tem gente passando fome dentro da igreja, né? Tem gente que vende as coisas para poder dar o dízimo, porque se não der o dízimo, não há Jesus, né? Vai vir o demônio lá e acabar com tudo, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, não é demônio, né? O cortador migrador também é esse outro erro. Não é por causa dos dízimos que vem por causa disso, é por causa da obediência. Se você pegar o Deuteronômio 28 e ler, eu não vou ler ele todo porque é grande, são mais de 50 versículos. Né? Então lá tem as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Entendeu? Então se você obedecer, ele não está falando assim, obedeça, dá o dízimo todos os anos. Né? No nosso caso, todos os meses. Não está dizendo isso. Está dizendo para você obedecer a lei. Obedecer os mandamentos daquela lei. Quando Moisés escreve ali as bênçãos, ele está dizendo, se você obedecer a lei, se obedecer às ordenanças da lei, Deus vai fazer isso, vai abrir os céus, vai chover, se os inimigos não estarão pelos seus pés, você será a cabeça e não cauda e tudo mais. Se você obedecer, então não é obedecer um mandamento, é obedecer todos eles. Quando a igreja escolhe um mandamento ou outro para dizer que está obedecendo a lei, ela está errando. Ela não está obedecendo a lei. Se você, Tiago não fala, se você diz que cumpre a lei e cumpre 99 dos mandamentos, né? Ou 612 mandamentos e erra no 613, você errou tudo. É o jogo do Mario. Entendeu? Você erra tudo. Então eu não posso pensar mandamentos. Eu não posso dizer, esse mandamento aqui vale, esse aqui não vale. Não. Ou a lei acabou ou a lei continua. As duas coisas não podem existir. A lei acabou em Cristo. Certo? A igreja, muitas vezes o pastor não ensina as coisas como deve ensinar. Né? E muitas vezes ele prefere manter o erro porque ele sabe que se ele não fizer, as pessoas não vão contribuir. Infelizmente tem isso também. Entendeu? Então tem dois pontos de erro. Entendeu? Tem um erro na liderança e tem um erro nos liderados.
que não conseguem entender. Eles não conseguem entender porque eles são mantidos como bebê, porque o pastor não ensina corretamente. E eles também não procuram conhecimento, entendeu? Apesar de ter uma Bíblia na mão. Não, a explicação aí, ó, mais claro que isso aí, meu amigo. Só água cristalina filtrada 200 vezes. Deixa eu falar uma coisa pra você. O pastor, na moral, velho, acredita piamente mesmo que Jesus vai te abandonar, o Espírito Santo vai te abandonar. Quer dizer, se você falar a verdade, os irmãos vão deixar de contribuir, aí o negócio vai pegar. Que negócio é esse? Então, que chamado é esse, filho? Você também, viu? Que chamado é esse? Que chamado fanfarrão você tem? Que você teme, ou seja, você tem que usar artifícios, recursos humanos para poder manter a aula. Tem uma coisa errada aí, reflita sobre isso. Vamos lá, não estava no script não, mas vamos lá. Deixa eu... Olha uma coisa interessante, ó. Vamos lá, não, gostei. Agora, se vocês quiserem complementar, tudo bem. Mas a segunda pergunta vai ser: por que Jesus nunca exigiu o pagamento de dízimos aos seus discípulos ou dos seus seguidores do Evangelho, né? Eu acho que é interessante essa pergunta aí. Pode complementar o que foi dito aí, ou já vi com essa segunda pergunta. Vamos lá, senhores.